eu vou fazer uma apresentação super rápida de que mercado que a gente está falando. Vou voltar aqui para apresentar a tab. Está aqui, compartilhando a minha tela. Acho que todos estão vendo minha tela. Sim, né? Está começando, ainda não entrou. Pronto, estão assistindo, né? Então, a gente está falando de um mercado e de uma indústria bilionária porque é em bilhões de dólares mesmo, né? Que está em ascensão não só no Brasil, mas no mundo todo, e que o Brasil hoje, já agora descoberto, agora revelado como um hub de desenvolvimento, porque até então nós éramos muito mais um destino de publicação, um destino de vendas, abre uma oportunidade bem bacana para quem for empresário, para quem quiser se aventurar nessa área. Então, eu trouxe até a capa da revista Exame, de agosto, onde eles falam do lançamento, da notícia do investimento da Wildlife, que hoje é uma das 10 maiores startups de games do mundo, para jogos mobile, a primeira unicórnio brasileira, e esse fato trouxe ainda mais visibilidade para o Brasil como hub de desenvolvimento. Isso é super importante para a gente, porque tem muitas empresas boas, a Duaik e a Tel são duas que vão falar. Então, aqui, o posicionamento da Wildlife entre as grandes, que são ainda chamadas startups, né, de games. Aqui, um flashback, um spoiler, ou sei lá, alguma coisa bem rápida, sobre a revolução que está vindo aí com a Unreal Engine. A gente não está fazendo mais só games, mas os games, as ferramentas de desenvolvimento de games estão aí transpassando as fronteiras dos games e indo para o cinema, para a televisão, enfim, e o contrário também está acontecendo. O mundo da moda, o mundo dos shows, o mundo da música, está tudo acontecendo dentro dos games agora, então é uma convergência muito grande que está acontecendo pelo caminho dos games, né? Tanto a gente oferecendo ou entrando em outros universos, como esses outros universos que não tinham a ver com games, agora acontecendo dentro dos jogos, né? É um mercado muito grande. Esse aqui é o número de vídeo, streaming e música, número de acordos, aqui o tamanho da coisa. Se você somar cinema com streaming de vídeo, com streaming de música, multiplicar por 2, a indústria de games ainda é maior, são 159 bilhões de dólares em 2019, 2020, desculpa, mas antes da pandemia. Aqui, a média de consumo, né, do americano, onde ele gasta mais dinheiro, né, ele gasta mais em videogame do que em supermercado, proporcionalmente. Interessante isso. Aqui, por console, vou passar rápido, tá, gente? Essa apresentação está disponível para quem quiser, é só pedir. Aqui, 2,4 bilhões de pessoas jogaram games em dispositivos mobile em 2019, é um número gigantesco, né, com a Ásia Pacífico ali liderando, óbvio que lá tem mais gente, né? E a projeção antes da pandemia, para 2023, era de 200,8 bilhões de dólares, a indústria como um todo para faturar. Isso já mudou, o número de 2020 não saiu, saíram várias pesquisas apontando 50%, 70%, 80% de aumento da demanda por um jogo específico ou por uma modalidade, mas seja lá o que for, o número é gigante, e um crescimento que a gente vinha acompanhando aí há anos, de mais de 7% ao ano, ou seja, é muito difícil uma indústria se manter tão firme, no número tão alto, 7,7%, aconteceram inúmeras coisas nos últimos 20 anos que poderiam ter afetado o desempenho dessa indústria, mas ela vem firmona aí. Aqui a gente já falou um pouquinho, né, a comparação de games com cinema, com gravadoras, e aqui é a América Latina, a gente tem uma lição de casa enorme. Apesar de sermos a região do mundo que mais cresce proporcionalmente, 10,3% ao ano, o nosso share desse bolo todo ainda é muito pequeno, a gente tem 4% do share, 6 bilhões de dólares, então tem muito caminho, praticamente não há competição. Você falar que as empresas brasileiras uma compete com a outra, não, tem espaço para todo mundo, o que falta são mais empresas e empresas mais fortes, né? Aqui de novo um pouquinho da América Latina, né?
com um pouquinho mais de números. E aqui eu não vou entrar mais, eu vou parar por aqui, porque aqui começa a falar de games, da história, como começou, enfim, é uma apresentação longa. Eu vou parar por aqui e deixar para os próximos convidados, deixa eu falar, stop presenting, para os próximos convidados falarem. Deixo o recado aqui, a Abra Games é uma associação não sem fins lucrativos, abertas a todas as empresas que já têm CNPJ, mas se você não tem CNPJ e quer um encaminhamento, a gente também dá esse tipo de atendimento. E nós temos esse projeto de exportação com a Apex Brasil, que é muito importante, porque nossa visão é que os jogos são produtos ou serviços globais, ou seja, você tem que estar preparado para vender para o mundo todo, é assim que o jogo dá dinheiro. E é o Big Festival que a gente apoia, somos patrocinadores, com as trilhas de conhecimento e as rodadas de negócios, vão ser agora novamente de 5 a 9 de maio. Feito isso, eu vou passar para o Theo. O Theo é um cara da indústria, desde sempre, acho que é da indústria, né, o Theo Azevedo. Ele trabalha na área de PR, que é um ponto, assim, um calcanhar de Aquiles, eu diria, para as empresas brasileiras. Muitas vezes um jogo deixa de ganhar o que ele tinha que ganhar de repercussão ou até de monetização, porque a parte de comunicação desse jogo para o mundo não é feita da forma mais bacana. Então, a gente trouxe um especialista para contar, o Theo vai contar um pouco quem é ele, qual é a empresa dele e como é que você faz um lançamento de jogo de verdade acontecer. Seu aí o palco, Theo. Legal. Valeu, Eli. Boa tarde a todo mundo. Eu vou já começar a minha apresentação, então. Vamos ver se eu vou fazer certo. Aqui, compartilhar. Vocês estão vendo aí? Entrou. Legal. Só pode cheia, se você quiser. Pôr em tela cheia, claro, com certeza, tela cheia. Era a próxima coisa que eu ia fazer, viu, Eli? Tá perfeito. Você acabou dando um spoiler, mas brincadeira. Então tá, gente, hoje, né, eu preparei para essa ocasião aqui uma apresentação breve, afinal, né? O tempo é curto, talvez tenha alongado um pouco mais, né? Porque o Paulo acabou não podendo vir, mas Eli, qualquer coisa você vai me apressando aí ou não e tal. Mas o mote hoje, que eu espero consiga, né, trazer algo de útil e de valor para vocês, sobre como promover o seu jogo usando a imprensa. Eu sou o Theo Azevedo, como a Eli apresentou. Quer dizer, né, de uma maneira ou de outra, eu estou envolvido no mercado de games desde 1996. Boa parte desses anos foi como jornalista do segmento de games. Eu passei por uma série enfim, revista, jornal e por aí vai, mas especialmente à frente do All Jogos, eu estive por 13 anos como editor-chefe do canal de games que hoje se chama All Start, né? Então, também foi tempo suficiente para rodar um pouquinho aí pelo mundo, em eventos e tudo mais. E antes de eu mudar de lado do balcão, sobre o que eu já vou falar um pouco mais, deu tempo ainda de ser o primeiro jornalista brasileiro a integrar o júri do Game Critics Awards, que elege os melhores jogos da E3, né? O Best of E3, a E3 que é o principal evento de games da indústria, se ainda tiver uma E3, mas eu espero que haja. E do The Game Awards, que foi semana passada, inclusive, né? Eu não integro mais o júri, pois não sou mais jornalista, mas também de 2015 até 2018 eu estive por ali, ajudando na seleção, na eleição, né? Dos jogos do The Game Awards. Enfim, esse sou eu. O que aconteceu é que no início de 2018 eu saí do UOL e resolvi começar um negócio próprio, que é a Tel Games, uma agência de comunicação e criação de conteúdo especializado em games, claro. Nós atuamos no Brasil e na América Latina, e um dos serviços que a gente presta é justamente a assessoria de imprensa, que é o chamado PR, ou Public Relations. Mas o que é isso, né? Bom, grosso modo,
PR oferece enfim, uma vasta gama de serviços. Na verdade, os principais são esses que estão aí na tela. Criar um plano de comunicação, buscar oportunidades de emplacar pautas e histórias na mídia. Isso envolve elaborar e enviar press releases, sobretudo relacionamento com a imprensa, que pode ser especializada em jogos, tecnologia, mobile ou não, né? A imprensa geral ou de outros segmentos, como publicidade e propaganda, enfim. Quando é o caso, envio de códigos de teste dos jogos, gerenciamento de crise, que é um tópico muito importante, organização de eventos, e por aí vai. A Tel Games atua hoje com clientes como NVIDIA, a Garena, que é a empresa por trás do Free Fire, Sega, SNK, e com muito orgulho, muito mesmo, também com diversas empresas brasileiras aqui. A gente já teve o privilégio de trabalhar junto, incluindo o muito amado Big Festival, de novo com muito orgulho. Mas, sobretudo, o PR ele é basicamente a interface entre uma empresa ou um produto e a mídia, né? E esse conceito de mídia ele pode ser mais amplo do que simplesmente jornalistas, pode englobar influenciadores também. E é uma disciplina do marketing, ou melhor, né, uma variação do marketing que caminha junto com outras estratégias de marketing, e também gerenciamento de comunidades e por aí vai. Bom, para uma desenvolvedora nacional de jogos, e também para outras empresas, claro, mas hoje trazer o contexto óbvio para a nossa realidade, o cenário ideal sempre vai ser contratar um profissional ou uma empresa especializada em assessoria de imprensa. Afinal, você terceiriza isso para alguém que entende desse negócio, né, e vai fazer outras coisas. Mas a gente sabe que nem sempre é factível o cenário ideal. Então, vem o cenário real que envolve, muitas vezes, assumir a divulgação do seu próprio jogo ou produto, o que está longe de ser impossível. Essa é a boa notícia. E é nesse espírito que eu preparei... de novo, né? É um assunto amplo, podemos passar o tempo todo hoje da nossa sessão aqui falando sobre isso, não vai ser o caso, eu espero, e acho que vocês também, mas procurei compilar alguns passos para, de novo, que vocês saiam daqui hoje com algum takeaway bacana. Primeira parte, ter conteúdo, né? Então, isso passa pelo básico, como ter um site oficial, um press release que apresente o seu jogo ou a sua empresa, um press kit ou media kit, varia o nome, mas é meio que a mesma coisa, que normalmente é uma ficha técnica com todas as informações sobre o seu jogo, nome da produtora, título do jogo, data de lançamento, os assets, que são imagens, vídeos, etc. Tudo compilado numa página muito amigável para que o jornalista consiga acessar. Para quem não conhece, tem um template de press kit muito famoso, idealizado, feito pelo Rami Ismail, que é um game designer muito, muito famoso aí da indústria, que é amplamente usado e tal. Na internet é muito fácil de encontrar. E, claro, tem uma presença nas redes sociais também, porque, óbvio, né? O seu jogo ele precisa ser encontrado, visto, precisa se tornar conhecido, né? E esses são pré-requisitos bem básicos nesse sentido. E, claro, uma vez que tudo isso esteja organizado, um jogo é vivo, né? Principalmente no seu processo de desenvolvimento. Então, é muito importante, né? Que a questão do PR ela seja planejada no nascimento do projeto de um jogo, porque infelizmente, né, para o bem e para o mal, um jogo ele é um commodity, né? Há inúmeros jogos, né, novos todas as semanas e de todos os tamanhos, sabores, cores, etc. Gratuito, não gratuito, para console, para mobile e tudo mais. Então, assim, infelizmente, nem sempre
ter um bom jogo, né, é o suficiente para fazer sucesso, né? Às vezes tem, às vezes não, né? Normalmente há uma série de outros fatores envolvidos. Então, um cronograma de divulgação com atualizações constantes ajuda muito a contar a história, a criar a narrativa do seu jogo, seja para a imprensa, para a mídia, para o público. Falando da realidade brasileira, é sempre muito importante pensar que, além do português, que pelo menos a sua criação de conteúdo e tudo mais seja em inglês. Porque, a não ser no específico caso de você mirar o mercado brasileiro, que pode acontecer, mas é mais raro, como a Eli falou no começo, né? A gente está no mercado global, a verdade está lá fora, né? E provavelmente o dinheiro também. Então, é muito importante que o idioma mais universal seja contemplado, no mínimo, às vezes até outros idiomas, dependendo do escopo do projeto, né? E nessa questão de ter conteúdo, planejar até, de repente, o envio de um press release para a mídia, vou falar sobre isso mais para frente, levar em conta o inesperado. Ou seja, se você planejou por muito tempo enviar o press release anunciando o seu jogo para um determinado dia, e aí você abriu o navegador naquele dia e viu que a Rockstar Games anunciou o novo GTA, provavelmente vai ser uma boa ideia rever os seus planos e falar, vamos falar sobre isso na semana que vem, então, porque a mídia não vai dar atenção para outro assunto que não aquele, né? Então, essa é a questão do levar em conta o inesperado. Segundo passo, contar uma boa história. Aqui ainda é a questão, né, do jogo como commodity, né? Então, os jornalistas, a mídia, eles são bombardeados por press releases. A gente está falando de mais de 50 press releases todos os dias, seguramente, tá? Então, se você não tiver uma boa manchete, um bom mote, que não seja, né, assim, que precisa ser algo além do, sou um jogo BR, me dá uma força aí, porque isso já não funciona mais, vai ser difícil captar a atenção do jornalista. Então, até printei aqui alguns exemplos de jogos brasileiros que criaram boas manchetes, né, que ofereceram bons ângulos para a imprensa explorar, e aí, com isso, as suas chances de aparecer na mídia, como eu falei, aumentam bastante. Contar uma boa história é muito importante. Passo número 3, conheça as pessoas. Esse é um passo trabalhoso, mas ele, de novo, é factível. Você pode contratar, novamente, uma assessoria de imprensa para cuidar da sua divulgação, ou você pode fazer isso por conta própria. E a boa notícia é que a maioria dos sites, a gente está vendo 2 aqui muito famosos, né, lá fora, como o Polygon e o Games Industry, você, de maneira muito fácil, consegue saber quem é o autor daquele dado artigo, chegar no e-mail dele ou, no mínimo, nas redes sociais. E, com isso, você pode fazer pitches personalizados. Você pode chegar, por exemplo, no Matthew aqui, que é editor-chefe, ou pelo menos era naquela ocasião, do Games Industry, e falar, poxa, olha, eu vi que, né, daquela vez você escreveu um artigo sobre o Horizon Chase, olha, eu também sou do Brasil, tenho esse projeto aqui, enfim. Então, essa questão de conhecer as pessoas, criar targets personalizados na mídia, pode fazer bastante a diferença para conseguir captar a atenção de alguém, em vez de simplesmente comprar um mailing com 20 mil nomes do mundo inteiro, criar uma mensagem apenas e apertar send, né? Número 4, vá aos eventos. Eventos são o melhor time e lugar para promover seu jogo e chamar a atenção da imprensa, porque é onde os jornalistas estão, assim, espontaneamente. Eles estão ali porque eles estão em busca das boas histórias, que eu citei lá no 2. Claro, né? Esse ano está um pouco diferente, talvez ano que vem ainda veja uma realidade parecida com essa aqui. Então, os eventos são mais virtuais, mas mesmo assim seguem sendo muito importantes, né? E claro que tem o Big Festival aqui, que minha opinião é suspeita, mas eu penso como indispensável para qualquer desenvolvedor local fazer esse networking também com a imprensa. Por fim, se lembrar, né, número 5, de que o começo é difícil mesmo.
Às vezes o seu jogo não é conhecido, isso não pode ser confundido exatamente com ter qualidade ou não, e sim com valor de mercado. Valor de mercado nem sei, honestamente, se é o melhor termo, mas eu quero dizer na questão de como o seu jogo é percebido, né? Às vezes foi um jogo que foi lançado num dia mais complicado, concorrido da mídia e não sei o quê, acabou passando batido e tal, não conseguiu aquela matéria que você esperava. O começo pode ser mais difícil mesmo e tudo bem começar pequeno, né? Talvez você não consiga o IGN logo de cara, mas 5 pequenos sites que falarem sobre o seu jogo pode ter um bom efeito para um próximo projeto. E vale lembrar isso também, né? Que editores de grandes sites acompanham sites menores, né? Então, ser publicado de qualquer maneira é sempre bom, é sempre uma boa experiência. E só mais uma coisa, um disclaimer muito importante que eu me vejo repetindo bastante, é que ser publicado pela imprensa não exatamente significa geração de vendas. Não se deve encarar a assessoria de imprensa como aquisição de usuários, são coisas diferentes. A assessoria de imprensa, como eu falei anteriormente, ela é uma faceta de um plano de marketing mais amplo, que tem, claro, a ver com ganhar exposição e, com isso, ser mais conhecido pelo público e, lá no final, quem sabe, gerar mais vendas. Mas tem brand também, às vezes você conseguir aquela matéria importante num site reconhecido, não alavancou suas vendas, mas quando você for falar com um publisher sobre seu próximo projeto, estiver fazendo seu pitch, na sua apresentação você vai ter, olha, o meu jogo anterior saiu aqui, enfim. Então, tem uma série de benefícios de um bom trabalho de assessoria de imprensa e que não necessariamente vendas. Essa conversão direta é um pouco perigosa e difícil de fazer. E por hora, né, obrigado, a minha apresentaçãozinha era essa aqui, está aqui meu e-mail, mas óbvio que vou ficar aqui no Q&A, né, ou enfim, para a gente continuar conversando, o que quer que seja. Obrigado pela atenção de todo mundo, eu vou interromper o compartilhamento agora, tá bom? Obrigada, Theo. De nada. A gente que trabalha aqui com as empresas, né, com os estúdios, aqui na Bragames, a gente tem até um serviço de um PR internacional. Nos últimos 2 anos, o Projeto Brasil Games tem nos apoiado com esse PR, que afinal ele trabalha mais a região do Pacífico, ali dos Estados Unidos, mas ele faz bastante Europa também. E a nossa maior dificuldade é que os estúdios consigam cumprir as entregas para que esse PR possa trabalhar, porque o que acontece é justamente o PR ele percebe que vai ter uma boa brecha para aquela matéria, para emplacar aquela pauta, e na hora H o estúdio brasileiro, por um motivo ou outro, falha na entrega. Então, vai um planejamento aí de semestre inteiro, água abaixo, porque é muito difícil você conseguir uma outra brechinha, né? Como você falou, é muito jogo, muito Não, jogo. não, como dizia o meu pai, não existe uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então, eu espero que momentos como esse aqui ajudem, né, a gente a criar mais embasamento, porque um asset, um recurso como esse de um PR internacional é maravilhoso, a começar pelo preço, porque Claro. não sei se todo mundo sabe aqui, mas contratar um PR global ou de Estados Unidos é bem caro. Para a nossa realidade aqui em dólar, por mais que tenha dado uma baixada agora, não é fácil não, né? Não só é caro, como os PRs não aceitam qualquer projeto. Então, assim, hoje o Abra Games, lá fora a gente chama Abra Games de Brasil Games, só para facilitar, porque Abra Games não quer dizer muita coisa para o gringo, mas Brasil Games que hoje a Abra Games ela tem um portfólio aí de cases de sucesso que interessam aos PRs internacionais, mas há alguns anos atrás eu ia em todos os eventos, entrevistava todos os PRs candidatos ali a pegar uma campanha do Brasil, todos eles falavam não, 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 ainda está muito verde, ainda está muito pequeno. De repente a gente conseguiu pegar, já é o segundo PR que a gente trabalha, PRs de um calibre excelente,
Então, o Brasil, como o Theo falou, tem essa oportunidade de ter alguém lá fora cuidando da gente e não podemos deixar, enfim, momentos como esse aí de você colocar o seu jogo na mão de um profissional desse, ir por água abaixo, né? Então, Eu acho que só pegando um adendo ali, porque você tocou num ponto muito interessante, só para já aproveitar esse gancho e não perder, é até um pouco compreensível, assim, porque essa situação de como lidar com PR, que gancho e tal, porque do ponto de vista do desenvolvedor, o que eu percebo é que normalmente o desenvolvedor ele está tão envolvido no próprio projeto, afinal, aquilo é uma coisa que provavelmente a equipe está lidando por meses a fio, né? Acorda, come, dorme o próprio projeto e a gente tende a achar assim, cara, eu sou o centro do mundo, entendeu? O meu jogo, pô, esse é o jogo que vai ser isso e tal. E, poxa, é muito legal, não se deve perder esse sentimento, mas quando se leva isso para uma realidade macro, infelizmente, muitas vezes o seu jogo é só mais um, mesmo que não seja, porque você precisa ter, e aí é que entra o PR e tal, buscar ângulos de como mostrar algo diferente, porque senão você vai para, não é nem que vai para a caixa de spam, entendeu, do jornalista, você vai ser ignorado, né? Então, sim, eu entendo quando você fala aí da barra da assessoria de imprensa e tudo mais, porque é preciso ser realista mesmo, falar, olha, temos que buscar um ângulo diferente, aquilo ou isso para tornar o seu projeto mais atraente, conseguir um gancho que lá no final vai ajudar você a ter mais exposição. Um belo ponto esse. e é uma realidade que, na verdade, o PR ele é um dos seus relacionamentos mais importantes na indústria de games. Ele pode não ser teu PR hoje, mas pode ser amanhã. Então, e esse cara ele é muito crítico. Ele vai fazer tua pauta, ele vai pôr a mão no telefone, ele vai, mas se você falhar, ele acho que não faz a segunda vez. Então, vai aqui meu aviso a todos: vão trabalhar com a imprensa, levem muitíssimo a sério, porque o crescimento é exponencial quando você acerta. E muitas vezes esse acertar está nessa construção dessa parceria de confiança com quem está fazendo o seu PR, né? O Theo sabe, o Theo eu sei de casos que ele realmente se coloca ali, defende e age o que houver que ele vai dar certo, mas ele construiu a confiança com o desenvolvedor. Bom, enfim, obrigada pela sua fala, a gente abre para perguntas no final. Eu vou chamar o Rodrigo Modena para falar da Duaik, a empresa, os projetos, como é que começou, onde estamos agora, qualquer coisa. Lembrando a todos que a gente está numa trilha da São Paulo Tech Week e Abra Games e Brasil Games na São Paulo Tech Week 2020. Ok. Bem, gente, boa tarde. Obrigado, Eli, pelo convite. Obrigado ao São Paulo Tech Week e ao Theo pela ótima explicação. Acho que isso que literalmente ele, você, ele colocaram é muito do que a gente teve que aprender lá atrás, quando a gente fundou a Duaik, quando a gente imaginou como seria. Hoje, lógico, a gente já amadureceu, a gente sabe realmente como é que é o momento, como é que é esse timing para poder entrar em contato com a imprensa, mas depois em outro momento a gente comenta isso no Q&A. Eu vou fazer uma breve apresentação da Duaik, mais para situalizar, como a própria Eli comentou, em que pé que a gente está, o que a gente está fazendo e para onde que a gente está indo, ok? Compartilhei minha tela, deve aparecer aí para vocês, perfeito? Já está em mãos? Então vamos lá. Vou contar primeiro só um back-end da Duaik, a apresentação que está aqui, ela vai mostrar efetivamente a empresa já consolidada, mas o nome da empresa leva o sobrenome dos dois sócios fundadores, né, o Pesses e o Ricardo. Atualmente, eu sou o CEO, sou o responsável pela empresa aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente explica o que significa isso para nós. E a Duaik, na verdade, foi fundada em 2014, mas a ideia, a jornada dela começou lá no finalzinho de 2009 e início de 2010. Foram 4 anos para a gente desenvolver o primeiro jogo nosso, que chegou então no mercado, recebeu N premiações, que eu vou mostrar aqui para vocês. Foi um desbravamento mesmo do universo que a gente estava entrando naquele momento.
A partir daí eu entro na Dwight ali por volta de 2014, 2015, assumo a frente da empresa a partir de 2016 e nessa jornada, junto com todo o apoio e todo o desenvolvimento que a gente vinha fazendo e obviamente pelo trabalho que a gente considera bem desenvolvido, a gente foi premiado em vários editais aqui do Brasil, alavancou vários desenvolvimentos que vocês vão ver aqui nessa breve apresentação. Ok? Então, visão e missão é muito interessante a gente colocar, mas apenas fazendo um apanhado geral, o nosso grande ponto hoje, no momento que nós estamos hoje, é justamente revendo isso tudo. Porque a gente entende que você tem uma indústria massificada, hoje a Eliana, o Theo reforçaram isso, a presença sua, a partir do momento que você está fazendo games, é global, isso é inquestionável. Só que a questão não significa só você colocar o seu jogo numa Steam que seja, ou no Xbox, ou no PlayStation, ou na Nintendo, e esperar que do nada as pessoas vão ver o teu jogo e vão comprar o seu jogo. Existem certas condições para isso acontecer. Times de mercado, forma de falar com ele, maneiras de falar com ele. E principalmente, para quem que você está fazendo o jogo? Quem que você espera que tenha acesso àquela informação ou àquele conteúdo que você gerou? Então, para isso, nós agora, por uma questão que a gente já considera não mais a qualidade um ponto diferencial, mas sim um ponto obrigatório do meu processo de produção, eu me questiono como é que a gente faz efetivamente para nos destacar. É neste momento que a Dwight se encontra agora. Esses daqui são a cara dos 4 donos, né? Os 4 doidos, né? Eu tô como CEO. O Persis hoje ele está no Reino Unido, na verdade voltou aqui para o Brasil, né? As festas de fim de ano. A gente falou para ele, não vem, não precisa vir. Mas sabe como é, né? Como é que a gente fala? A palavra dele é a última, sim, senhora. Quem decidiu a vinda para cá foi a esposa dele, então eles se tornaram, vão estar aqui até o comecinho, primeira semana de janeiro, e depois voltam novamente para o Reino Unido, onde a gente está desenvolvendo uma série de frentes lá, são outras oportunidades, é outro universo, lá a gente está falando muito de pesquisa e desenvolvimento, de aprofundamento em realidades imersivas, não necessariamente eu estou falando de VR, eu estou falando de AR, na verdade aqui eu estou falando de como desenvolver o meu jogo mais imersivo para o meu público. O Ricardo, que é o nosso diretor criativo, esse daqui eu tiro o chapéu para ele, porque produz é melhor, me desculpe, mas é lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu respeito o Ricardo como um profissional fantástico no que ele faz, e o Vitor, que em termos de música é premiadíssimo por todos os lados, em todos os trabalhos que ele faz, inclusive nos jogos que a gente desenvolveu. Bom, contando a nossa história, a nossa jornada, ela tá aí. O Aritana foi o primeiro jogo que a gente trouxe lá em 2014, depois em 2015, sendo o primeiro jogo que chegou na plataforma Xbox One brasileiro. Por isso a gente foi premiado num evento exclusivo aqui em São Paulo, lá dentro do MUBI, né, ali do lado do MIS, numa premiere da BGS daquele ano. Foi fantástico, a gente não esperava isso, a gente participou de E3, a gente participou de GDC, a gente participou de uma série de coisas, reforçando os pontos que o Theo comentou. Esteja nas feiras, esteja falando com as pessoas, esteja exposto. Automaticamente isso vai retornar para você. Só que saiba como fazer isso. E por isso que você precisa de um PR, ou seja, aqui no Brasil a gente chama bastante de assessoria de imprensa, lá fora vocês vão ver esse nome bastante como PR, que é esse trabalho de como colocar o meu produto visível tanto para outras pessoas da indústria quanto para o público. Depois, a gente agora em 2019, a gente acabou de lançar o Aritana 2, uma sequência, um projeto super audacioso, onde a gente sai de um jogo de plataforma de 2D, né, 2,5D, e a gente entra num mundo completamente de 3D em terceira pessoa. A gente fez lançamento no MIS, fizemos todo um trabalho de imprensa nacional e internacional durante o lançamento desse jogo em agosto de 2019. Ganhamos, ele foi um dos frutos de um dos editais, ainda ganhamos outro edital para poder fazer o processo de lançamento dele internacional, que vai acontecer agora no ano que vem. Era para ter acontecido em 2020, mas por questões de pandemia, a gente, deixa a gente guardar esse refúgio, vamos trabalhar isso daqui melhor
para o ano que vem. Sand Bullets é um projeto que a gente criou lá em 2016, passamos no projeto da Ancine e esse jogo chega agora no mercado no primeiro semestre do ano que vem, com uma temática completamente diferente do que a gente está acostumado, com uma ideia de trabalho entre duas plataformas, PC e celular, onde ele vai, vamos dizer, trazer uma mecânica, uma forma de jogar videogame onde a gente inovou. Então, aqui uma das grandes vantagens de trabalhar com o dinheiro público foi que a gente pôde criar uma grande inovação que está dentro do jogo. Ainda não posso falar dele até o ano que vem, né? Senão os meus sócios me comem na cacetada. Eu ia falar palavrão, gente, não pode. Tá? E automaticamente esse jogo ele vai trazer essa temática nova. Se vai dar certo ou não é o custo da inovação. A gente acredita que sim, vamos ver como é que ele vai se adaptar ao mercado. O Abelardo e o Projeto OC foram dois projetos institucionais. O Abelardo com uma pegada que a gente agora está querendo levar ele para celular como um jogo gratuito, e o Projeto OC, que foi uma experiência que a gente desenvolveu em VR para a BGS no nosso stand. Teve fila, foi uma maravilha, o pessoal curtiu pra caramba, e até hoje pergunta pra gente se a gente vai continuar ou não o jogo, que todo mundo quer saber o final. Afinal, lá eram apenas 3 minutos de imersão, ok? É importante deixar bem claro que a gente trabalha com essa ideia de experiência, todo cuidado com a nossa produção, a gente entende que o polimento é uma das fases mais essenciais, sem perder esse coração gamer que hoje eu, Pesses, o Ricardo, o Vitor e a nossa equipe como um todo tem, baseado numa palavra básica chamada respeito, em todos os sentidos, e o valor. Não o valor do produto, mas o valor que eu quero entregar em cada produto que eu coloco no mercado. Os princípios, os valores que aquilo possui e que vão transmitir significado para o nosso público. Essa era a nossa apresentação, essa era uma visão bem geral. Colocando alguns pontos aqui só para a gente apimentar a discussão e gerar algumas perguntas também, é ter noção que entrar nesse mercado, por mais global que ele seja, não significa só você entrar numa plataforma, e aqui pode colocar qualquer uma delas, que você vai clicar, todos os países estão lá disponíveis, 240 geralmente, se tiver China, talvez 241, e automaticamente você sai vendendo. Você precisa entender que você vai ter que aprender e lidar com cada mercado. Quando a gente fala de um lançamento global, lançar para o mundo inteiro, a gente está falando conversar com o mundo todo. E às vezes não é o momento, às vezes você tem que entender que, se eu faço um lançamento local, e se eu faço primeiro um lançamento lá no Reino Unido, e se eu coloco uma coisa diferente aqui no Brasil e faço de outra forma, e se eu faço isso primeiro nos Estados Unidos, se eu faço isso na Europa, essas são estratégias que você vai justamente ter que moldar. E aí eu reforço a fala do Theo e a fala da Eliana. Muitas vezes o desenvolvedor ele fica muito focado no desenvolvimento que ele está fazendo porque ele ama aquilo que ele está fazendo. Não tem nada de errado nisso. Porém, você tem que entender que só o amor não paga as contas. Tá? Infelizmente não paga boleto. E aí é a hora que você tem que sentar e pensar claramente como você vai agir. Pô, Rodrigo, mas não é o meu negócio, não é fazer isso. Encontre alguém que faça. Esteja do lado de pessoas competentes para fazer este trabalho. Desenvolvimento é uma parte do processo. Produção, sem produto eu não tenho o que vender. Mas entender que a partir do momento que aquele produto está para ser finalizado, eu nem digo ainda finalizado, ele está chegando num ponto, é essencial saber como levá-lo para o mercado. E muitos erros que eu acabei de citar nessa frase eu produzo, depois eu entrego. Não, é entender que você tem que produzir junto com quem você está querendo entregar. Q&A, os Quality Assurance que a gente fala, né, são testes técnicos. Só que, antes disso, seu jogador quer aquilo? Você já conversou com ele? Você viu o que ele está projetando? E, é claro, vencer o desafio do timing de mercado que a gente tem. O mercado de games é super dinâmico, extremamente orgânico, muda a todo momento, e a gente tem nossas tendências, mas essas tendências também podem mudar. Então, existe toda essa incerteza, sim. Mas trabalhar nesse universo, se você me perguntar, eu não mudo por
nada. Eu me sinto muito bem trabalhando nisso, gosto de trabalhar nisso. Não sou desenvolvedor, minha formação é administração e, gente, é uma maravilha. Amo, só amo. Tá? Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Bom, lembrando aqui que a gente pode ter tempinho para fazer perguntas. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Tem uma mãozinha que você pode fazer assim, raise your hand. E aí... Acho que não. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, posso perguntar Claro, alguma coisa? claro. Lucas. Isso. Bom, eu tinha duas perguntas aqui que eu anotei. Em relação, primeiro, à comunidade do jogo, porque a gente tem notado que, ultimamente, isso faz muita diferença, né? Antes mesmo do jogo lançar, o pessoal já cria todo um hype, uma comunidade que está ali acompanhando cada release. E eu queria perguntar o quanto que vocês acham que é importante isso, seja criando alguma coisa no Reddit ou lançando, enfim. Théo, você quer começar primeiro? Abrir o mic aqui. Eu acho que até pode ser você, né? Não, tranquilo. Porque Não, depois acrescento se tiver algo. Vamos lá, é Lucas, né? Então, Lucas, deixando bem claro para você, não é desejável, é obrigatório primeiro, tá? Já coloco assim. E é um desafio. Ao mesmo tempo, porque se você quiser trabalhar, principalmente com um lançamento bem condizente, tendo um plano, que daí o Theo pode falar com muita propriedade a respeito, quando você pensa sobre isso, você precisa entender em que momento você vai montar essa comunidade. Em que momento que eu quero dizer é o seguinte: sua comunidade ela pode nascer no começo da sua ideia, ela pode surgir no seu primeiro alfa, tá? Ela pode surgir até num beta, mas ela nunca pode surgir no lançamento. Se você está esperando que você vai lançar e a comunidade vai surgir, mágica não acontece. Então, há sim a necessidade de você projetar quando essa comunidade vai nascer. Lembrando que a comunidade, no primeiro momento, vão ser pessoas que vão ser como você, vão olhar para aquilo, são seus amigos, são pessoas que você conhece. Só que a grande intenção é você aumentar essa comunidade. Aí vem a gestão de comunidade, vem todo o trabalho de levar este conteúdo a outras pessoas. Se isso vai ser feito através de redes sociais, se isso vai ser feito através de um site, se isso vai ser feito através da imprensa, cabe a você decidir com o seu planejamento. A única coisa que eu vou te falar tem que ter isso muito claro e você tem que criar essa relação muito próxima com esse cliente, porque serão eles que vão divulgar o seu jogo na sua grande maioria. Em que sentido? Se eles gostarem, automaticamente vai ser propagado. Se eles não gostarem, automaticamente será propagado também. E aí? Como lidar com isso? Em que sentido você vai trabalhar com eles? Não significa que a comunidade vai te amar. Significa que ela procura ser o máximo verdadeira com você. E você tem que estar consciente disso. Theo? Acho que Entendi, legal. Tá perfeita. Não, tranquilo, Lucas. Só nem tenho muito a acrescentar, só às vezes enfim, achei muito interessante essa questão do Rodrigo dar um double down nisso, do tipo que a comunidade tem que vir antes do projeto ser lançado na prática. E às vezes alguém pode até questionar, mas olha aí o Among Us, né, que é um fenômeno aí do ano, o jogo já tinha sido lançado há não sei quanto tempo e explodiu e tal. Tudo bem, acontece. Mas para cada Among Us que existe no mercado, existe sei lá quantas centenas de outros jogos que ficam pelo caminho, né? Então é só fazendo essa adendo de não se apegar muito nos casos, assim, tipo Fall Guys, Among Us. Lá para trás teve o Flappy Bird, que foi um jogo completamente despretensioso de celular, que explodiu, mas, de novo, para cada um desse tem N outros que a gente nem sabe quem são, porque não tiveram a mesma sorte.
Daí eu posso dizer, você teve que chegar para fazer o Among Us, né? Como foi dito, teve que ter uma pandemia para ele poder aparecer. Não quero mais ter pandemia, por favor, não preciso ter outra pandemia para um jogo meu aparecer. E pegando justamente, por exemplo, o próprio Fall Guys. Fall Guys teve uma Devolver pelas costas, teve todo um processo de publicação muito bem estruturado. Ele saiu gratuito numa plataforma, foi vendido na outra. São técnicas, tá? Então, a comunidade tem que ser criada. Para nós, falando de desenvolvedores independentes, que estamos nessa jornada, começa com a comunidade junto da produção meio que do seu jogo. O tempo vai ser a sua definição. Obrigada. Tem uma pergunta do Rafael. Rafael, você quer fazer sua pergunta? Oi, gente, tudo bem? Assim, em resumo, eu sempre fui interessado pela área de jogos, eu nunca necessariamente trabalhei com isso, mas eu cheguei a comecei a cursar um curso de jogos há um tempo atrás, mas depois eu migrei para administração. Hoje eu sou gestor de produtos digitais, né? Então eu trabalho mais liderando times para desenvolvimento de aplicativos, sistemas, etc. Mas eu gostaria de, sei lá, encontrar mais oportunidades na área de jogos, assim, conhecer mais. Só que eu não estou encontrando. Eu estou buscando bastante e aí eu queria perguntar para vocês. Onde que eu busco essas oportunidades, assim? Tipo, eu não tenho background de desenvolvedor. O que vocês sugerem? Bom, a gente tem um site novo, que é parceria com o Big, que chama Big Empregos. Você pode subir seu perfil lá para começar. Ele está super começando, mas a ideia está bem populado. Agora eu vou deixar para o Rodrigo aí. Não é inusitado pessoas de outras áreas. Eu sou administradora, o Rodrigo é administrador, assim, não é inusitado. A indústria de games precisa de gente de todas as áreas. Tem gente aí desenvolvendo jogos para a saúde, que tem mais conhecimento hoje de medicina que até alguns profissionais de saúde. Então, tem lugar para todo mundo. Sim. É bem isso que a Eliana falou mesmo, tá? Deixa eu pegar só um negócio aqui. Acho que é esse daqui. Pronto. Já deixei salvo por medir precaução, se fosse precisar. Vou só conferir se é esse vídeo que eu quero mostrar. Qual que é o nome dele? Rafael, né? Rafael, falando de administração, tá? O que acontece, aí eu vou falar que eu tive uma grande, imensa sorte. Porque quem chegou até mim foi o Pestes e o Ricardo. Eles chegaram depois que a gente se conheceu num evento lá em Sorocaba, na época, isso lá 2012, tá? E aí eles chegaram até mim, conversaram comigo, porque eles tinham aprovado o projeto deles lá atrás na Lei Rouanet. O Aritana 1 tinha sido aprovado na Lei Rouanet. E eu conversei com eles e coloquei bem claro quais eram os empecilhos, entraves, condições, o que eles podiam, o que eles não podiam fazer. E eles chegaram na conclusão que era melhor eles usarem dinheiro deles. Primeiro, o que me levou para a área de games foi, eu sempre amei videogame. Gente, a barba branca me entrega. Eu comecei jogando Atari, pô. Tá? Eu comecei nisso. Não revela a idade, tá, Theo? Pula. Mas eu comecei jogando Atari. Hoje eu tô bravo jogando outras coisas, né? Jogando com PlayStation 4, o Xbox, enfim, o PC, etc. Celular também. Então, o jogo sempre permeou minha vida. Então, se é uma coisa que você ama, se é uma coisa que você quer, espaço tem. Só que a gente não pode ir só pelo amor, igual eu falei, senão eu estou contradizendo o que eu disse, né? Mas, se você quer entrar nisso, primeira coisa é entender que mercado é esse. A indústria tem vários players. Aqui você está vendo dois, tem o lado, três na verdade. Associação, imprensa, produção. Tem publicadoras, as publicadoras elas se abrem numa teia de relações absurdas. Temos as distribuidoras, que é outra teia de relação. Temos a própria Steam, que é uma distribuidora, mas tem regras dela. Se você quiser ir à Epic, é outras regras. Cada um é um cenário. Então, geralmente, o desenvolvedor, né, o cara que tem a ideia, que vai desenvolver o código, que vai, às vezes até o próprio artista que vai botar a mão na massa, ele não tem noção, e mais do que isso, ele não tem noção e ele não quer ter noção.
Tem, por exemplo, meu próprio namorado tem problema homérico com isso, ele não quer saber. Ele simplesmente não quer saber. Para ele, essa parte é chata, é morosa, ele não quer ter relação com isso. Nessa hora, o que eu direciono ele? Tem alguém que sabe. E você pode ser essa pessoa. E a partir daí como é que eu faço então para me inserir? Hoje a gente precisa de pessoas boas que entendam de finanças internacionais. Gente, inglês é obrigatório, tá? Inglês não é uma opção, é obrigatório. E cada vez mais o espanhol está se tornando a nossa segunda língua, ok? Segunda língua nos games, deixando isso bem claro, dada o tamanho da exposição do mercado que a gente tem com a língua inglesa e com a língua espanhola. E por aí vai, você tem várias opções. Se apresentar, show, mas o ponto que todo mundo vai te falar, o que você tem para me oferecer? Quais são os seus diferenciais? O que você já sabe fazer do mercado de games? Pô, caramba, não sei nada. Então tá na hora de procurar saber. Porque vai ser a primeira coisa que eu, como dono de uma empresa, junto com meus sócios, a gente vai te perguntar. Show de boa intenção você tem, mas desculpa, de boa intenção o inferno tá cheio. O que você me traz de diferencial? Onde é que você me adiciona? O que você sabe e o que você pode me poupar tempo? E é aí que você vai poder entrar nesse mercado e ter acesso a ele sem dúvida nenhuma. O primeiro passo a Eliana já te deu. O segundo passo vai procurar justamente imergir nessa área, se é o que você está procurando, está querendo ser curioso, vai procurar entender um pouco mais. Se quiser, a gente conversa, eu troco figurinha, te passo informação a respeito, não tem problema nenhum. Deixa eu só conferir, que eu vou colocar aqui no chat para vocês. É esse mesmo. Já vi. Eu coloquei aqui no chat. Esse daí foi no pré-lançamento do Aritana 2, a Microsoft fez um trabalho com a gente aqui no estúdio da Dwight, onde eu, o Pesses, o Ricardo, o Vitor, o Rodolfo, a gente fala da produção. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai ver tudo isso que eu falei aqui mó rapidão, lá extremamente destrinchado, durante uns 10 minutos de entrevista que o pessoal fez com a gente aqui dentro do estúdio. Beleza? Legal. Eu tenho uma sugestão para dar para o Rafael também. E a gente dá essa sugestão para a maioria das perguntas sempre vem de quem desenvolve. Pô, desenvolve sozinho. A gente fala, procura uma game jam. Faça o máximo possível de jams. Você pode ser o cara comercial da jam, entendeu? O time lá pode ter criador, artista, designer, músico, mas pode não ter um cara que conheça o business. Então, se mete lá e aí você, aos poucos, vai assumindo, talvez, outras responsabilidades nesses times e tem muita empresa que contrata baseada no portfólio, inicialmente, né? Candidatos novos, no portfólio de jams que você participou, porque a sua capacidade de relacionamento, que a gente chama as suas soft skills, né, são super importantes na nossa indústria. Apesar de ser uma indústria digital, que a gente acha que é tudo apertar botão, não é mentira, é uma indústria de relacionamento, de pessoas, de construção de laços de confiança. Ninguém lança um jogo, uma publisher não lança um jogo se ela não tiver tido 1 milhão de reuniões com o Rodrigo, se ela não tiver falado com o Theo, assim, ainda é olho no olho, apesar de ser online, é uma indústria de pessoas. Então, se misture, se não dá para sair de casa por causa da pandemia, faz as jams digitais e você vai achar nesses times onde é o teu lugar. Ou criar o seu lugar, se ele ainda não existe, com o que você tem de capacidade já adquiridas na área de formação. Essa palavra, essa dica da Eli tem todo o fundamento, Rafael, crie o seu lugar, eu acho que é a melhor expressão. Crie o seu lugar, você vai ter que criar. Eu criei o meu e é possível criar e conheço outras pessoas que estão criando delas. Acho que a gente aqui no Brasil. O seu lugar, né? Tivemos que criar. Tivemos que criar. A gente tá novo, gente. A gente não tem uma mercado. Se você parar para pensar no Brasil,
mercado mesmo, estrutura que a gente pôde começar a fazer foi em 2010. Antes disso, a gente ainda estava com aquela coisa de trazer mercado cinza super chacoalhado. O Paraguai vendia mais jogo que no Brasil, pô. A gente tinha N condições. Tem universo de pirataria e tal, a gente pode discutir isso em outro momento, mas tudo isso, só que a gente veio trilhando. É possível. E hoje você tem muita ferramenta para isso no Brasil. Lá fora tem outras, mas aqui você tem, usa Game Jam, usa relação, conversa com pessoas que já estão no cenário, cria essa empatia com essas pessoas, que você abre esse caminho no decorrer do tempo, de certa forma até rápido. Bom, gente, chegamos às 3 horas. Vou agradecer aí a presença de todos. Quem tiver pergunta que quiser mandar, pode mandar para contato@abragames.org. A gente repassa para o Rodrigo e para o Theo. Contato@abragames.org, tá? Isso. Tinha uma pergunta aqui do João. Até Depois então, daí eu só vou responder ela rapidona. Ele colocou assim, ó. Olá, gostaria de dicas de como começar a produtora de games fora do eixo Rio-São Paulo. Ok, beleza. Isso é, como manter uma produtora funcionando enquanto desenvolvemos um game que não sabemos se irá vender. Vamos lá. João, primeira coisa, reforço o que a Eli falou. Não é questão Rio-São Paulo. Rio-São Paulo a gente tem alguns privilégios. Não vou mentir. A gente tem alguns privilégios, sejam de apoio governamental, seja de acesso ao mercado, seja de acesso a pessoas e a empresas que estão aqui. Mas com a pandemia isso se tornou tão pulverizado, hoje a gente conversa com todo mundo de qualquer lugar do Brasil que não tem problema nenhum. Tanto que uma das empresas mais referenciadas que a gente tem aqui no Brasil, com um sucesso assim muito bem sedimentado, é a Aquiles, e ela não está no eixo Rio-São Paulo. Então, é possível, mas entenda assim, aqui em São Paulo, em especial em São Paulo, a gente tem algumas vantagens já, tem alguns privilégios, vamos dizer assim, não vou mentir, ok? Porém, esse ponto que você colocou, de desenvolver um game que não sabemos se vai vender, bem-vindo ao risco do mercado, tá? Por isso que a gente falou desde o começo. Se eu quero saber como vender, como é que meu jogo vai performar, e aí o Rafael pode ser uma pessoa fantástica para ajudar nisso, é a partir do momento que starta o processo, lá no começo, bem lá no começo, para quem que você vai vender e o que você está querendo fazer. Você tem que encaixar essas duas coisas. E outra, quanto tempo vai demorar? 1 ano é uma coisa, 2 anos é outra, 3 anos piorou. Tá? Imagina desenvolver um jogo por 3 anos e depois ele chegar lá na frente e ele não performar. Pode acontecer, pode. E o Theo pode até falar melhor do que eu, acontece mais do que deveria, na verdade. Não por um erro na comunicação, talvez, mas às vezes por um erro do próprio projeto. Ele era tão nichado que ele ia atender só um grupo. Como é que você descobre isso? De novo, perguntando para o cliente. Como é que eu vou falar para você reduzir esse risco? Primeiro é participando de projetos ou de ações dentro de incubadoras e aceleradoras que façam você amadurecer a sua ideia. Nós agora aqui da Duai, que a gente está, uma empresa de 6 anos, a gente entrou no processo startup, ao nível. Tá? Por que a gente entrou no processo startup? Porque a gente precisava se rever, se revisitar. A gente não é uma monstra, mas também a gente não é mais uma pequena. A gente está no meio do caminho. Como é que é uma empresa no meio do caminho? Que vantagens que eu tenho? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu posso aumentar o meu retorno financeiro, meu retorno de pessoal, minha estabilidade de equipe? Que tipos de soluções a gente pode ter? Eu poderia te falar começa fazendo work for hire, tem uma equipe desenvolvendo assets, hoje o Brasil é super acessado por conta disso. Outra opção, você pode justamente desenvolver soluções, partes de soluções que vão além dos games. Então você vai entrar um pouco mais para a parte de Sirius Games, né? Ou quem sabe até mesmo edutechs, fintechs. Fintechs fica um pouco mais distante, mas edutechs é bem tangível. Você tem várias opções. Eu não vou, da Duai que a gente decidiu uma, mas você pode decidir a que você encontrar e que for mais acessível para você. Porém, igual eu falei numa mentoria que eu dei essa semana,
não adianta você pensar que você vai conseguir levar duas coisas em paralelo, games e outro trabalho, por exemplo. Vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. E essa hora que vai ter que tomar a decisão é que a gente fala do salto da fé. É a hora que você vai ter que pular e falar, vou dar meu melhor aqui, vambora. Tá? Porque senão o negócio pode acabar não indo para frente, ok? Podemos conversar mais sobre isso, se quiser, como a Eli falou, passa um e-mail lá para o contato da Abra Games, pode pedir meu contato que eles passam por lá por vocês sem problema nenhum, se quiser aprofundar essa conversa, beleza? Bom, acho que não tem mais pergunta. Obrigada a todos aí por terem assistido. Queria falar, só para complementar essa pergunta acho que é João, esse tipo de dúvida, essa troca de, gente, como é que eu faço agora com isso, né? É o mais comum que tem no grupo de associados da Abra Games. A gente tem um grupo grande, tem Slack, tem WhatsApp, enfim, tem várias. Mas o mais comum é assim, uma empresa que está entrando numa seara nova, e aí vem as empresas maiores que já passaram por isso e vão lá, olha, eu fiz desse jeito. Que não foi sucesso, mas ele está ali para ajudar os outros a não cometerem o mesmo erro. Então, assim, é muito bacana. Fique perto de outros como nós, que vai dar certo aí para você. Gente, obrigada. Abra Games aqui na primeira vez na São Paulo Tech Week, estreando a trilha de games. Amanhã tem mais, depois de amanhã também. A gente tem 4 trilhas, hoje foi só a estreia. Um abraço para todos e boa tarde. Quer falar alguma coisa, Théo, para dar tchau? Só agradecer mesmo. Obrigado, gente, todo mundo que ficou aí, guerreiros, até agora. E fico à disposição, se quiserem me procurar também. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Ótimo dia. Tchauzão. Tchau, valeu.